Ela era só uma notificação a mais, até virar a única que eu esperava. Conheci a Beatriz no comecinho da pandemia. Foi num grupo de WhatsApp de um curso de finanças. A gente se adicionou por acaso, depois que ela mandou uma dúvida no grupo e eu respondi no privado tentando ajudar. A conversa começou com planilhas, fórmulas do Excel, essas coisas. Mas no segundo ou terceiro dia, ela já me mandava áudios com a voz meio baixa, meio rouca. E me mostrou as músicas que fazia. Letras tristes, voz pequena. Uma delas terminava com a frase: "Deus está cansado de me ouvir." Era o que estava no status dela também. A gente foi ficando próximo num ritmo estranho. Não teve aquela coisa de flerte, de paquera. Foi mais como se a gente tivesse se abraçado sem se tocar. Eu morava sozinho, ela também. Começamos a deixar a chamada de vídeo aberta enquanto fazíamos nossas coisas, sem falar nada. Só o som do ventilador, da chuva. Às vezes ela chorava, eu ouvia e fingia que não. Era melhor assim. Se eu perguntasse, ela mudava de assunto. Eu me acostumei com aquele silêncio compartilhado. Aos poucos, ela virou o que dava sentido aos meus dias. Ela mandava bom dia todo dia, sempre no mesmo horário, 06h24. E eu esperava por aquilo como quem espera remédio. A gente nunca disse que estava namorando, nunca se chamou de namorado e namorada, mas ela dizia que eu era o porto dela e aquilo era mais do que eu já tinha ouvido de alguém há muito tempo. Comecei a guardar os áudios dela numa pasta, os mais curtos, os mais bobos, só para ouvir quando ela sumisse, porque ela sumia, às vezes 3 dias, às vezes mais, sem aviso, sem explicação. Eu tentava entender. Ela dizia que precisava de silêncio e sempre voltava pedindo desculpa, com a voz mais mole, mais arrastada. Uma vez, ela mandou um áudio no meio de um desses sumiços. A voz tremia e ela disse: "Se um dia eu não voltar, finge que a gente só se desencontrou." Eu ri. Não devia ter rido. Achei que era mais uma daquelas frases melancólicas que ela jogava no ar. Tipo as das músicas, mas... sei lá. Ficou na minha cabeça. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção. Toda vez que ela voltava de um sumiço, parecia mais apagada. Não é que ela estivesse triste, era como se tivesse desistido um pouco mais de alguma coisa que eu nunca entendi direito. Uma vez perguntei se ela se machucava. Ela respondeu assim, sem pensar muito: "Só por dentro." Outra vez, me contou que escrevia cartas e rasgava no mesmo dia, que ninguém nunca tinha lido um bilhete dela até o fim, e que ela tinha medo de morrer e ninguém perceber. A Beatriz tinha essa coisa de falar como se estivesse pedindo desculpa por existir, como se ela só quisesse ser ouvida, mas sem peso, sem cobrança, e talvez por isso eu continuei ali, mesmo sem saber se aquilo era amor, amizade, carência. Era presença. Era uma companhia muda, num tempo em que todo mundo só falava de morte. Eu nunca vi o rosto dela de perto. A imagem da câmera era sempre escura. Às vezes, só dava para ver o contorno, mas eu sabia reconhecer a respiração dela e o som do ventilador. Sabia quando ela estava triste só pelo jeito que mexia no cabelo. Teve uma vez que ela cortou o cabelo sozinha. Me mandou uma foto com o olho inchado e disse: "Pelo menos agora eu pareço menos comigo." Fiquei sem saber o que dizer. Ela tinha esse tipo de frase, doía de um jeito que não dava para responder. Eu nunca tentei salvá-la, nem achava que podia, mas eu estava lá e achava que isso bastava. Até aquele dia que tudo parou. Foi numa terça-feira, um dia normal, sem nenhuma marca, sem nenhum aviso. Acordei com a notificação do bom dia dela, como sempre, 6h24, com um emoji de céu nublado. Respondi com um coração cinza. Ela mandou um vídeo logo depois. Estava dentro de um ônibus. Filmou pela janela. Só o céu nublado passando rápido. E a voz dela bem baixinha dizendo: "Tem dias que até o céu parece mais leve que eu." Foi só isso. Nenhum filtro. Nenhuma música de fundo.
Só a imagem tremida e o som abafado do ônibus. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Fui trabalhar, mas não consegui me concentrar. Tentei falar com ela à tarde. Nenhuma resposta. As mensagens não entregavam. Liguei, chamava e caía. De madrugada, fui tentar de novo. A ligação nem completava mais. Fiquei olhando a última foto que ela me mandou, aquela do cabelo cortado, com o olho inchado, e então, às 3h17, chegou uma mensagem, só uma. Obrigada por tentar. Meu coração gelou, mas o que me travou mesmo foi o aviso embaixo, recebida com celular desligado. Demorei alguns segundos para entender. Como assim desligado? Se estava desligado, como é que chegou agora? Por que agora? Tentei ligar de novo. Desligado. Mandei mais mensagens. Nada. Comecei a procurar nomes de parentes no Instagram, no Facebook, qualquer coisa que me fizesse entender. No dia seguinte, no fim da tarde, uma notificação apareceu. Era da prima dela. Uma que já tinha curtido umas postagens da Beatriz antes. A mensagem dizia: Oi, você era o menino que falava com ela, né? A gente viu seus áudios aqui. Ela te mencionava às vezes. Pedi notícias, qualquer coisa. A resposta demorou, mas veio. Encontraram ela hoje cedo, no estacionamento da antiga rodoviária. Tava com o celular aos pés, ainda tinha carga, mas estava desligado. Foi a moça da limpeza que achou. A mensagem parava ali, mais nada. Eu só conseguia olhar para a palavra desligado. Parecia que tudo tinha se desligado também. Fiquei olhando para o ventilador do quarto, ligado no mesmo modo de sempre, fazendo aquele barulho abafado de fundo. O mesmo som das nossas chamadas. Dei play no vídeo do céu nublado de novo. Fiquei reparando nos detalhes. O reflexo da janela. O vulto do cabelo dela se mexendo. A respiração no fim da frase. Até o céu parece mais leve que eu. Nunca tive resposta. Nunca soube o que exatamente aconteceu ali, se ela quis. Se foi acidente, se foi desistência mesmo. Mas sei que não teve despedida. Não daquela vez. Foi o único dia em que ela não se desculpou. Não disse que precisava de silêncio. Só parou. E deixou aquele obrigada por tentar como ponto final. É estranho. A gente nunca se viu pessoalmente, nunca se tocou, mas tem dias que eu acordo e quase falo o nome dela em voz alta. Tem dias que eu olho para o celular meio no automático, esperando a notificação das 6h24, mesmo sabendo que não vai vir. E quando o ventilador faz aquele barulho contínuo, me dá a impressão de que ela ainda está ali, no canto da tela, em silêncio, respirando baixinho. Eu nunca soube como ajudar, e talvez não tivesse mesmo como. Ela só queria ser ouvida até o fim, sem espetáculo, sem drama, sem ninguém dizendo o que ela devia sentir. E eu ouvi, tudo o que ela me mandou, eu li, tudo o que ela quis dizer, eu escutei e continuo escutando. Eu ainda estou aqui, Beatriz, mesmo depois do fim, eu fiquei. Começou com um elogio que eu nunca recebi, mas que estava no meu nome. Eu já tinha excluído tudo. Tinder, Bumble, Inner Circle, todos. Já fazia uns 6 meses. Apaguei geral. Cansei de dar match com gente estranha, gente que sumia, ou gente que aparecia demais. Mas aí, numa madrugada qualquer, uma amiga me mandou um print no grupo. Um cara que a gente conhecia, amigo em comum, deu match com um perfil com meu rosto, só que não era meu. Quer dizer, era minha cara, meu nome, meu bairro. As mesmas fotos que eu já tinha postado um dia, algumas bem antigas que eu jurava ter apagado. E o mais estranho, a bio era praticamente a mesma que eu usava um ano antes, com os mesmos emojis, o mesmo jeitinho de escrever. Mas eu não tinha voltado para nenhum aplicativo. Eu nunca reinstalei nada e aquele perfil
Já estava conversando com outras pessoas, mandando mensagens como se fosse eu. Comecei a suar frio, juro. Criei uma conta fake, uma conta qualquer. Peguei uma foto do Google, fiz rapidinho, só para testar. Dei like em mim mesma. Deu match na hora. Eu nem tinha digitado nada ainda. E o perfil já mandou: "Oi, achei sua tatuagem linda. É de qual ano?" Meu coração travou. Eu tenho uma tatuagem minúscula no braço, perto do ombro. Nunca postei foto dela, nunca mesmo. Só quem me viu de perto sabe. Eu digitei: "É fake?" E a resposta veio assim, em segundos: "Você também é." Foi tipo um soco. Bloqueei na hora. Mas o perfil continuava ativo. As meninas do grupo diziam que ele aparecia sempre, sempre com alguma foto nova. Teve uma que me mandou print de uma imagem que eu não lembrava de ter tirado, mas era eu, roupas minhas, no meu quarto. Aí começou a pior parte. Gente no WhatsApp começou a dizer que eu estava estranha. "Você foi meio fria comigo ontem", me disseram. "Você visualizou e não respondeu." E-mails apareciam como lidos, mesmo quando eu nem tinha tocado. Minha conta do Instagram mostrava login recente, num horário em que eu estava dormindo, no mesmo bairro onde eu moro. Teve uma colega que me perguntou se eu tinha trocado de número. Disse que mandou mensagem para mim e eu respondi. Mas eu nunca troquei de número. E eu comecei a ter uma sensação horrível, como se alguma coisa estivesse vivendo no meu lugar, como se eu tivesse sido substituída digitalmente. E ninguém percebeu. E o mais louco, eu mandei mensagem para mim mesma, do perfil fake, só para ver. Escrevi: "Por que você está fazendo isso?" E a resposta, em menos de 1 minuto, foi: "Você é só uma tentativa. Eu sou a versão que ficou." Eu pensei em largar o celular de vez, juro, mas foi justamente pelo celular que as coisas pioraram. Me colocaram num grupo do Telegram chamado Contatos Antigos, nome besta genérico. Mas quando eu entrei, já tinha mais de 30 pessoas lá dentro. Perfis sem foto, sem nome, só número. E o histórico já vinha cheio. Tinha prints meus, tinha áudios que eu nunca mandei. Tinha vídeos curtos, como se alguém tivesse me gravado falando. E o pior, as mensagens no grupo falavam de mim, como se eu tivesse dado permissão, como se eu fosse cúmplice daquilo tudo. Tinha uma gravação que me derrubou. Era minha voz. A entonação era a mesma, e eu dizia assim, com a cara bem próxima da câmera: "Se alguém um dia tentar me encontrar, diga que eu nunca fui essa aqui." Eu pausei o vídeo. Voltei. Assisti de novo. A blusa que eu estava usando, eu nunca tive. O corte de cabelo era como se fosse meu, mas num estilo que eu nunca usei. E mesmo assim, era eu. Até o fundo do quarto parecia com o meu, mas ligeiramente diferente. Como se alguém tivesse copiado minha vida e reorganizado tudo só para parecer mais estético. Eu não sei explicar. Sabe quando algo é quase perfeito, mas tem uma coisinha errada? Tipo um espelho que reflete o quarto, mas vira o lado errado da porta? Era essa a sensação. E depois desse vídeo, começaram os pesadelos. Só que não eram exatamente sonhos. Eram memórias falsas, que eu sentia como se fossem reais. Tipo, eu lembrava de conversar com pessoas que nunca existiram, de usar roupas que eu nunca comprei, de postar fotos com legendas que eu nunca escrevi, mas que me emocionavam mesmo assim. Teve uma madrugada em que eu acordei com a sensação de que tinha alguém no quarto. Não ouvi barulho, nem vi sombra, mas o celular vibrava e vibrava e vibrava. Quando eu abri, estava escrito: "Você não precisa mais se explicar." E era o perfil, o mesmo, a mesma foto que eu já tinha excluído há mais de 1 ano. Depois disso, eu saí de tudo. Apaguei o WhatsApp, desativei o Instagram, apaguei até conta de e-mail antiga. Fui cortando pedaço por pedaço da minha vida digital, tentando recuperar um pouco de controle, um pouco de mim, mas o perfil ainda está lá. De vez em quando, alguém me manda print. "Você voltou?"
E eu nunca sei o que responder, porque se eu disser que não, parece desculpa, parece que sou eu tentando esconder. Então, eu só mando um emoji, aquela carinha meio sem graça, olhando de lado, como se fosse um não sei disfarçado. E a verdade, tem dias que eu me pego lendo aquele perfil. As legendas das fotos me emocionam, de verdade. Não porque me reconheço nelas, mas porque elas me entendem melhor do que eu mesma conseguiria. Às vezes eu vejo uma frase ali e penso, é isso, é exatamente isso que eu queria dizer. Mas eu nunca disse, e talvez por isso doa tanto. Hoje eu evito espelhos, não é drama não. Eu só não olho muito, porque eles ainda me reconhecem, mesmo quando eu não tenho mais certeza se sou essa que está aqui, ou aquela que ficou no lugar que era meu. Antes de se relacionar com alguém, vale lembrar, nem todo mundo é quem diz ser na internet. Nomes podem ser inventados, fotos podem ser roubadas, conversas podem ser copiadas. E quando você percebe, já contou sua vida inteira para alguém que talvez nem exista. Se relacione com calma, desconfie de perfeição demais, nunca compartilhe coisas íntimas cedo demais, e se algo parecer estranho, confie no seu incômodo, ele quase sempre está certo. Eu sempre fui dessas que se apaixona devagar, mas acredita rápido, e acho que foi isso que me fez cair tão fundo naquela história. Conheci o Pedro num grupo de fotografia analógica no Facebook. Ele postava umas imagens bem diferentes, com aquele granulado meio sujo, sabe? Contraste baixo, composição esquisita, e as legendas. Era como se fossem cartas para alguém que nunca respondia. A maioria do pessoal passava direto, nem curtia, mas eu ficava ali, lendo, às vezes relendo. Ele escrevia como se estivesse com saudade de alguém que nunca conheceu, e eu não sei explicar. Me dava vontade de cuidar, de escutar. Um dia, comentei numa das fotos. Ele respondeu, e assim começou. Foram semanas, depois meses. Nunca foi aquele tipo de conversa com bom dia, boa noite, sabe? Ele não puxava assunto à toa. Mas quando escrevia, parecia que cada palavra tinha sido escolhida com pinça. Ele dizia que gostava da minha forma de descrever as coisas, que parecia estar presente, mesmo quando não falava nada. Teve um dia que ele escreveu assim, sinto você mesmo com o celular desligado. Eu achei bonito, quer dizer, eu precisei achar bonito, porque fazia muito tempo que ninguém me via assim, não desse jeito, não como alguém que atravessa. A gente nunca fez chamada de vídeo, nunca. Ele dizia que a imagem atrapalhava, que tirava a intensidade das palavras, que o rosto distraía, então ficava tudo entre texto e áudio. E mesmo os áudios não eram tantos. Ele falava baixo, pausado. Dizia que amar para ele era como fotografar com ISO alto. A gente só vê o grão depois que revela. Eu achava tudo muito poético. Ou talvez eu só quisesse acreditar que era amor mesmo. Mas, aos poucos, eu comecei a me sentir meio invadida. Não por algo que ele dizia, mas pela forma como ele sabia. Teve um dia que ele mandou mensagem enquanto eu lavava a louça. Coisa boba, mas ele escreveu, a espuma escorrendo na tua mão parece escultura, só que eu estava lavando louça mesmo, na hora. Eu ri na hora. Fiquei meio nervosa, mas depois achei que era só coincidência. E fui ficando porque não tinha ninguém mais. Fui ficando porque, de certa forma, eu já estava lá dentro. Até que um dia, ele disse que queria me mostrar algo. Falou que estava cansado de mandar texto, que queria que eu enxergasse o mundo como ele via. E me mandou um link. Não era YouTube, não era Instagram. Era um site estranho, interface antiga, toda preta, cheia de número no canto como código. Só dava para assistir, não tinha chat, não dava para comentar, nem nada. Ele só escreveu, hoje vou abrir meu espaço e vou deixar você ficar até quando quiser.
Eu entrei, era uma câmera parada, pegando o que parecia ser uma sala escura, cortina pesada, quadro torto, uma lâmpada amarelada no canto. Ele estava sentado no chão, de costas, e não fazia nada, só estava ali, parado. Por um bom tempo eu pensei que estava travado, depois percebi que não. De vez em quando ele respirava fundo, ou passava a mão no joelho. Eu fiquei minutos, depois uma hora, não sei dizer porquê. Mas eu fiquei, e acho que foi aí que tudo mudou. Eu não sei explicar por que fiquei tanto tempo naquela live. Não tinha música, não tinha fala, era só ele, sentado no chão, de costas, como se estivesse esperando o tempo passar. Eu minimizei a janela algumas vezes, abri outras abas, mas toda vez acabava voltando, e ele ainda estava ali. Quase 2 horas depois, ele se mexeu, devagar. Se levantou como quem levanta para atender a porta, mas não virou para a câmera. Ficou de pé, olhando para o canto da sala. Depois falou pela primeira vez. A voz não vinha de perto. Era como se estivesse dentro da sala, mas do lado de fora de mim. Ainda está aí? Eu travei. Era óbvio que era comigo, mas não tinha como responder. Ele ficou em silêncio por um tempo, longo, e então falou de novo. Ainda sem olhar. Já que você ficou até aqui, agora você me pertence também. Nesse momento ele pegou a câmera, não bruscamente, com cuidado, e começou a andar pela casa. A imagem tremia um pouco, o som era baixo, só dava para ouvir o barulho do piso de madeira sob os passos. Ele passou pelo corredor, entrou numa cozinha mal iluminada. A geladeira era velha. Tinha uma fita adesiva segurando a porta. E aí ele virou a câmera para a parede. Uma parede inteira, cheia de fotos, fotos minhas. E não eram aquelas que a gente posta em rede social. Não. Eram fotos minhas de ângulos que eu nunca vi. Tiradas da janela, de dentro do carro. Teve uma em que eu estava dando aula, de costas, no quadro branco. Uma outra, eu estava lavando louça. A mesma hora que ele tinha descrito aquela vez. E tinha uma em que eu estava dormindo. Eu senti meu corpo gelar. Não sei se era medo ou vergonha, mas era como se eu tivesse sido rasgada, de dentro. Algumas fotos estavam impressas em papel fotográfico. Outras pareciam recortadas. Algumas tinham anotações na lateral, com caneta. Uma delas tinha meu nome completo, escrito com uma letra que eu nunca tinha visto. E foi aí que a imagem começou a falhar. Primeiro umas linhas na tela, depois ficou tudo cinza por uns segundos. E caiu, a transmissão caiu. O link expirou, tentei entrar de novo, não abria mais. Copiei o endereço, procurei em tudo quanto é site, nada. Fui pro perfil dele no Facebook, tava lá, mas sumiu no dia seguinte. Bloqueei, denunciei, mas não adiantou. O nome dele não dava em lugar nenhum. A foto que usava não existia em lugar nenhum. O número que ele tinha usado no WhatsApp, desativado. Era como se ele tivesse evaporado. Eu mudei de apartamento. Apaguei todas as minhas contas. Saí de todas as redes. Passei semanas me sentindo suja, violada. Como se tivesse deixado alguém invadir minha alma pela porta da frente. Mas o pior é que mesmo hoje, anos depois, às vezes alguém me marca numa foto antiga. Uma amiga que resgata uma lembrança. Um ex-aluno que me viu em algum mural da faculdade. E quando eu vejo a foto, a primeira coisa que penso é: de onde essa imagem foi tirada? Ela foi feita por mim? Foi enviada para alguém? Ou foi alguém que tirou sem que eu visse? Às vezes, eu encaro a foto tentando ver o fundo, tentando ver se tem vidro atrás de mim, se tem reflexo, se tem alguma janela aberta, porque eu não sei o quanto ele me viu. Não sei há quanto tempo ele já estava ali, do lado de fora. E tem uma coisa que me persegue até hoje. Uma coisa que eu nunca consegui apagar da memória. Não é o rosto dele, porque eu nunca vi. É a forma como ele dizia meu nome. Com um tom tão íntimo, tão calmo. Como se eu já tivesse pertencido a ele desde sempre. Eu só sabia que tinha alguém me assistindo. E que eu fiquei até o fim.
Era só alguém para conversar, ou pelo menos era o que eu achava. Eu não queria ninguém. Depois da separação, minha cabeça estava esgotada, meu corpo também. A última coisa que eu pensava era em romance. Eu só queria respirar, ter um turno tranquilo, voltar para casa, tomar um banho, jantar qualquer coisa e dormir. Mas a cabeça da gente, quando fica muito em silêncio, começa a fazer barulho. Então, eu instalei um aplicativo de relacionamento, sem compromisso, só para conversar. Só isso. Eu comecei a usar na hora do almoço, durante o plantão. Um dia dei match com o Léo. O perfil dele já me chamou a atenção porque não tinha camisa de academia, não tinha frase de efeito, não tinha aquela coisa forçada. Ele sorria de verdade na foto. Sabe quando parece que a pessoa está olhando direto para você? E quando a gente começou a conversar, foi diferente. Ele não me perguntou onde eu morava, nem fez piada de duplo sentido. Ele perguntava coisas tipo: você gosta de ler à noite? Ou qual cheiro te faz se sentir segura? Parecia bobo, mas eu precisava disso. Ele falava da mãe dele, que ele cuidava, de um livro que estava lendo pela segunda vez, das músicas que tocavam na infância. Às vezes eu nem respondia direito, só reagia com emoji, e ele respeitava o tempo. A gente foi se falando todos os dias, 3 meses direto, sempre à noite, depois do meu plantão. E nunca, em nenhum momento, ele me chamou para sair. Nunca disse: vamos marcar algo, nem quero te ver, ao contrário dos outros caras que desaparecem quando você não dá o que eles querem. O Léo continuava ali, do mesmo jeito, como se só quisesse existir no mesmo horário que eu, como se só quisesse ser presença, e eu comecei a confiar. Eu contava quando chegava do hospital exausta, falava do cheiro do soro, das luzes brancas, das madrugadas sem fim. Às vezes ele só escutava. Às vezes ele mandava mensagem de bom dia antes mesmo de eu sair da cama. E aí teve uma noite, eu não lembro o que exatamente a gente estava falando. Era uma conversa boba sobre o que a gente faria se tivesse uma semana de folga. E ele disse: sabe, eu sinto como se já te conhecesse, já até sei a posição que você dorme. Na hora eu ri, mas aí ele completou: de lado, de costas para a parede e com o joelho esquerdo dobrado por cima do travesseiro. Meu coração apertou, porque era exatamente assim que eu dormia, mas eu não lembrava de ter contado isso. Pensei, talvez eu tenha soltado alguma coisa e nem percebi. Depois de tanto tempo conversando, a gente acaba falando mais do que devia, né? Vai ver, eu tinha dito alguma coisa do tipo: hoje acordei de bruços, ou deitei do lado esquerdo da cama. Sei lá, a gente fala sem pensar. Mas nas noites seguintes, ele começou a comentar umas coisas que me deixaram estranha. Disse que às vezes sonhava com o barulho da minha chaleira elétrica, que me imaginava indo pegar água no escuro e tropeçando sempre no mesmo canto. E eu nunca tinha falado que meu corredor tinha um degrau torto, nem que a chaleira apita. Mas ao mesmo tempo... vai ver, falei. Vai ver, ele deduziu. A cabeça começa a tentar achar explicação para tudo, né? Mas eu comecei a fechar mais a cortina, a trancar a porta do quarto. E eu nunca fui assim. Nunca tive medo de ficar em casa. Só que, sem perceber, eu já estava começando a agir diferente, a andar pela casa com as luzes acesas, a checar a câmera do interfone mais vezes. E o Léo continuava igual, atencioso, calmo, presente, mas era como se ele soubesse de tudo antes. Eu tentei ignorar, segui conversando com ele, fingindo que não estava desconfiada. Mas minha cabeça não desligava. Eu comecei a prestar atenção no que eu dizia, nos detalhes que escapavam, na maneira como ele reagia. E mesmo quando eu não falava nada demais, ele sabia. Sabia quando eu estava mais cansada, quando eu queria ficar quieta, quando eu respondia só por educação. E ele nunca cobrava, nunca pressionava, só soltava uma frase assim, do nada: você sumiu um pouco ontem, tá tudo bem? Ou,
Se eu falei algo, me desculpa, tá? E aí, eu me sentia mal, como se tivesse falhado com alguém que só estava sendo gentil. E comecei a pensar nisso com mais clareza. Se ele nunca me pediu nada, porque parecia que eu devia tudo. Era essa a sensação. Como se eu tivesse que retribuir uma delicadeza que ele nunca exigiu. Como se a atenção dele fosse tão limpa, tão perfeita, que qualquer ausência minha era uma ingratidão. Teve um dia que ele mandou uma mensagem maior. Acho que você não gosta tanto de mim quanto eu gosto de você. Mas tudo bem, eu entendo. Às vezes a gente não escolhe de quem gosta. Aquilo me desmontou. Eu li, reli e comecei a escrever um texto enorme me explicando. Disse que eu estava confusa, cansada, com a cabeça cheia, que não era culpa dele, que ele era maravilhoso. E ele respondeu com tanta compreensão que me desmontou de novo. Você é doce, bonita e confusa. Eu só quero continuar te observando. Foi essa a palavra que me travou. Observando. Soou estranho, mas ao mesmo tempo parecia tão simbólico, tão poético. A gente seguiu conversando, menos, mas seguiu. Até que teve uma noite, eu estava sentada na sala, sozinha, celular na mão, a luz da TV ligada no mudo só por companhia. E ele mandou uma mensagem qualquer, dessas de rotina, e terminou com: gosto quando você deixa a almofada vermelha em cima do braço do sofá. Demorei para reagir. Meu olho foi direto para a almofada. Ela estava ali, exatamente ali. E eu juro, eu nunca falei de decoração com ele. Nunca mandei foto da sala, nem da casa. O máximo que ele já viu foram uns selfies meus do rosto no trabalho, de uniforme. Eu travei. Sabe aquele silêncio que te faz escutar o próprio coração batendo? Foi isso. Fiquei olhando para a mensagem. Não sabia se respondia, se fingia que não vi. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele mandou outra. Ah, sei lá. Imaginei pelo seu jeito. Esquece. Mas eu não esqueci. Desliguei tudo. Fechei a porta. Fiquei parada na cozinha por uns minutos, olhando para a sala, sem coragem de sentar no sofá. Apaguei o aplicativo. Bloqueei o número dele. Tirei o Wi-Fi da tomada naquela noite. Nos dias seguintes ele me mandou SMS. Dizia que não queria me assustar, que respeitava meu espaço, que só queria o meu bem. E talvez ele quisesse mesmo. Talvez eu tenha imaginado tudo. Ou talvez não. Mas a partir daquele dia, toda vez que eu entrava em casa, eu olhava para a almofada e mudava ela de lugar, para cima do encosto, para o chão, para a poltrona. Até que um dia, eu tirei do sofá, joguei dentro de um saco preto e deixei no quartinho da área de serviço. Fiquei semanas assim, sem sinal dele, sem mensagens, sem nada. Eu tentei voltar ao normal, seguir a vida, reaprender a gostar do meu silêncio e até consegui por um tempo. Até que, 2 meses atrás, eu recebi uma mensagem, número desconhecido. Só dizia uma palavra: almofada. Sem ponto, sem saudade, sem explicação. Eu não respondi, não chorei, não contei para ninguém. Naquela mesma semana, eu fui numa loja de móveis usados e comprei outro sofá. Foi um relacionamento sem cheiro, sem toque, sem corpo, mas com controle. Eu conheci o Matheus numa live que rolava num grupo fechado de Telegram. Era sobre filmes cult, cinema iraniano, Godard, umas coisas que ninguém mais assistia. Eu tinha entrado ali meio por acaso na época da pandemia. Aquele comecinho, sabe? Onde ninguém sabia quanto tempo ia durar, onde parecia que o mundo tinha apertado o pause. Eu estava num momento estranho, sozinha, trancada, meio aérea. Aquelas semanas viraram meses, as lives viraram rotina e o Matheus apareceu ali como quem já fazia parte. A gente começou conversando no privado sobre o Abbas Kiarostami,
Depois passou para Kubrick, depois para Lars von Trier. E quando vi, eu estava falando da minha vida pessoal, às 3 da manhã, rindo de umas besteiras, contando uns traumas leves. Ele ouvia bem, tinha um jeito calmo, mas presente. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas se via. Todo santo dia. No começo era até bonitinho. Eu acordava com mensagem dele, dormia com boa noite dele, uma chamada rápida antes de dormir, depois antes do almoço, depois só um "tô aqui". E quando vi, ele estava lá o tempo todo, ligado, como se fosse parte da casa. E o mais louco, eu gostava, me sentia vista, me sentia menos sozinha. Ele começou a me deixar em segundo plano no celular, a câmera ligada, mas ele fazendo as coisas dele, tipo lavando louça, varrendo a casa, às vezes deitado, mexendo no computador, sem falar comigo direto, só estando. E eu comecei a fazer igual. Eu deixava ele me ver fazendo café, deitada na cama, mexendo no celular. A gente nem sempre falava. Só existia um na vida do outro o tempo todo. Silenciosamente. Era como se a gente tivesse se fundido. Um namoro mudo. A primeira vez que senti uma coisa estranha foi quando falei que ia passar o domingo com minha irmã. Ele ficou esquisito. Perguntou se eu não queria levar ele junto. Eu ri, mas ele estava falando sério. Disse, deixa a chamada ligada no silencioso, só para eu estar lá. Eu pensei, que mal tem? E levei. A câmera ficou apontada para minha perna o almoço inteiro. Ele ficou vendo, não falava nada. Só estava ali, e eu deixei. Depois disso ficou comum. Eu ia sair para resolver algo, ele pedia para ir junto. Na casa da minha mãe, deixava a câmera virada para baixo. No consultório da psicóloga, deixava ele em silêncio no bolso da jaqueta. Eu sentia que ele confiava em mim. Ou talvez eu quisesse que ele visse, que ele não duvidasse de nada. Só que aí começou uma fase mais observadora. Ele comentava umas coisas que eu nem tinha notado. Você sorri diferente quando fala com seu pai. Você usava mais aquele moletom cinza, lembra? Você não olhava tanto para o celular antes. Não era agressivo, mas era constante, sempre com aquele tom amoroso, meio doce. É só porque eu te observo com amor. A frase ficou na minha cabeça por dias. Eu tentei contar para minha amiga, mas soava bobo, porque ele nunca me xingou, nunca me proibiu de nada, nunca pediu exclusividade. Não havia uma regra, só presença. Uma presença que não desligava. Teve uma noite que eu dormi com ele na chamada, a câmera ligada, o celular na tomada, virado para mim. Acordei de madrugada com ele sussurrando. É tão bonito ver você dormindo. Eu podia ver isso para sempre. Eu congelei. Não falei nada. Só desliguei. No dia seguinte, fingi que não tinha escutado. Mas comecei a mudar as coisas. Deixei de ligar a câmera. Demorei mais para responder. Comecei a me esconder dentro da minha própria rotina, como quem vai apagando a luz aos poucos. Foi aí que ele mandou mensagem. Posso te mandar um presente? Quando ele perguntou se podia me mandar um presente, eu só respondi, pode. Meio por reflexo, sabe? Sem pensar muito. Achei que fosse um livro, uma caneca, alguma coisa boba que ele tinha visto e lembrado de mim. 2 dias depois, chegou a caixinha. Pequena, sem remetente, sem bilhete, sem nada. Dentro tinha um colar, um cordão fino com um pingente, um olho, literalmente um olho. Desses de metal envelhecido, com uma pedrinha azul clara no centro. Eu fiquei olhando para aquilo por um tempo. Não era feio, não era bonito, era incômodo. Escrevi para ele, recebi, e ele respondeu na hora. Agora sim. Só isso. Eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas senti alguma coisa, como se uma parte dele tivesse cruzado o limite da tela. Guardei o colar no fundo da gaveta. Não usei. Também não tive coragem de jogar fora. Era como se aquilo estivesse olhando mesmo de lá. Nos dias seguintes, ele sumiu um pouco. Parou de mandar mensagem de bom dia. Não ligava mais do nada. Só aparecia quando eu puxava assunto.
E quando aparecia, estava diferente. Falava menos, olhava mais. Dava a sensação de que já tinha conseguido o que queria. Eu devia ter sentido alívio, mas o silêncio dele era ainda mais barulhento. Aquela presença constante, que antes era como uma luz fraca ligada no canto do quarto, agora parecia um breu completo, com um par de olhos abertos lá dentro. Foi num domingo à noite, estava chovendo. Eu estava sozinha, enrolada no sofá, tentando ver um filme. A TV ligada, mas a cabeça longe. O celular vibrou, chamada de vídeo dele. A tela estava preta, escura, sem imagem. Eu atendi, meio no susto. Falei, alô, umas 3 vezes. Nada. Aí ele falou baixinho, hoje é minha vez. Eu não entendi. Ele repetiu, fica só assistindo em silêncio, igual você fazia. A chamada continuou, tela preta, só o som ambiente, uns ruídos abafados, respiração, passos, nada nítido. Fiquei olhando para aquilo por, sei lá, 40 minutos, talvez mais, sem saber o que exatamente eu estava assistindo e sem conseguir desligar. Parecia que, de alguma forma, eu devia aquilo a ele. No fim, sem dizer nada, ele desligou e nunca mais apareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. Sumiu de todas as redes. O grupo do Telegram, fechado. O perfil, fora do ar, como se nunca tivesse existido. Eu até pensei em procurar, mas parei, porque a real é que eu não queria saber. Aquele silêncio dele parecia definitivo, mas não vazio. Parecia cheio de alguma coisa que eu nunca ia entender. Passei semanas achando que ele ia voltar. A cada notificação, a cada toque do celular, meu coração subia na garganta. Mas nunca era ele. E depois de um tempo, passou. Quer dizer, quase. Eu ainda tenho o colar. Tá ali no fundo da gaveta, dentro de um saquinho enfiado embaixo de umas meias velhas. Eu pensei em jogar fora várias vezes. Mas é como se ele estivesse esperando que eu fizesse isso. Como se aquilo fosse parte de um jogo que ainda não acabou. Às vezes, eu acordo no meio da noite e olho para o celular, esperando ver uma chamada. Às vezes, eu me pego arrumando o cabelo, ajeitando a franja, como eu fazia quando sabia que ele estava assistindo. Mesmo quando não tem ninguém ali, mesmo quando não tem câmera nenhuma ligada, tem dias que eu rio disso. Parece idiota, parece coisa da minha cabeça, mas tem outros dias em que eu paro, olho para o espelho e penso, será que ele ainda me assiste? Será que ele gravou tudo? Será que tem alguma parte minha presa lá atrás, naquela última chamada? Naquele olho azul da corrente? Eu sei que tem gente que já passou por coisa muito pior. Eu sei, mas o que me assusta, o que me dá um arrepio que não vai embora, é saber que eu deixei, que eu aceitei aquilo como se fosse amor. E até hoje, às vezes, mesmo sozinha, mesmo sem chamada, mesmo sem ninguém, eu ajeito o cabelo, como se ainda tivesse alguém me assistindo.